Bem, agora eu vou explicar para vocês a funcionalidade da dashboard, tá? Muita gente não sabe utilizar, principalmente o local de escolher os robôs aqui. Eu vou estar falando a respeito sobre cada um delas. Primeiro, aqui você pode selecionar o time frame de robô que você vai operar. Se vai ser H1, M1, M15. Lembrando, quanto maior o time frame, maior a confiabilidade do robô. Quanto menor o time frame, menor a confiabilidade. Ah, mas as estatísticas dele estão muito boas. Perfeito. Porém, numa notícia, por exemplo, o M1 ele sente bem mais impacto do que a H4. Então, obviamente, a estratégia tende a estar inclinada a funcionar menos em time frames menores. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o H1. Perfeito. Esses aqui são os robôs que têm configurações para H1. Perceberam? Aqui eu tenho uma lista de servidores. São os servidores das corretoras. No caso aqui vai ter corretora A, B e C. Então, no caso aqui, eu vou deixar selecionado essa aqui atualmente, tá? Ou seja, todos os robôs que aparecerem aqui são os robôs que têm configuração para aquela corretora. É muito importante que você, usuário, não baixe um robô que foi treinado no servidor da VT para poder rodar no servidor da FX Global, por exemplo. Por quê? Porque os dados de lá são diferentes daqui. Ou seja, pode ser que você pegue a configuração da VT Markets e coloca dentro da FX Global e simplesmente você começa a perder dinheiro. Por quê? Porque os dados são diferentes. Lá o spread é maior, lá pode ser que a taxa seja menor, lá pode ser que tenha swap, lá possa ser que tenha diferença de alavancagem e etc. Tá? Então a gente sempre aconselha você ter uma conta em uma das três corretoras, no caso, ou então tá fazendo um teste único da estratégia antes de rodar ela. Então, se aqui tem VT Markets, a minha conta é VT Markets, então é tranquilo, eu vou continuar rodando na VT Markets. E aqui do lado a gente tem o lucro mínimo, drawdown máximo, trades mínimos e o win rate mínimo. Vamos lá, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero que o robô dê pelo menos 100 trades no ano. A gente sabe muito bem que dentro do ano ali são 220 dias operados, então vou colocar aqui 100 trades no ano. Porém, o meu drawdown máximo, o máximo que eu quero que ele rebaixe ali é, sei lá, US$ 150. Então, vou colocar aqui US$ 150. E o lucro mínimo, ou seja, o mínimo que o meu robô tem que render por ano, é 100%. Então, se eu estou arriscando ali US$ 150, vou colocar aqui, por exemplo, US$ 150. Ó, percebeu, ó, que os robôs mudaram? Ó, vou colocar aqui 14, olha aqui, ó, US$ 150. Tá vendo? Ó? Vai filtrando os robôs aqui pelo seu filtro que você está colocando. Ah, eu não gosto muito de robô que acerta pouco. Gosto de robôs que podem até render menos, mas que acertam mais. Então, coloca aqui 50%. Vamos lá, olha, 51, 52%. Olha aí, ó, 55%. O urânio ali, ó, saiu, tá vendo? Por quê? Porque a taxa de acerto dele é menos que 55. Vamos lá, 57, 58. Olha aí, ó. Ou seja, eu estou filtrando os robôs, tá? Ah, mas vamos supor que eu não ligo para a taxa de acerto. Eu ligo para, sei lá, quantidade de trades. Eu sou uma pessoa emocionada, eu quero que o robô opere bastante. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou apertar a seta para cima aqui, ó, e vou começar a filtrar os robôs. Ó. Olha aí, ó, os robôs sendo filtrados. Ó. 300 trades, ó, 365 trades. Ó, tá filtrando os robôs, tá vendo? Só tá ficando os robôs que mais dão ordem. Por que eu falo isso? Porque tem muito usuário que tipo, não quer saber. Os usuários querem que o robô dê ordem de todo jeito. Então é assim que filtra, ó. 500 ordens no ano. Já imaginou? Ó? Se eu pegar aqui 525, né, e dividir pelo número de dias operados do ano, que é 220, está dando uma média de 3 ordens por dia, né? Uma média de 2 ordens e meia por dia. Então, ou seja, qualquer um desses aqui que eu selecionar vai ter a configuração de 525, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou tirar isso aqui para mim é bobeira, deixar aqui só 100 mesmo. E aqui, eu quero que ele renda o dobro do que eu estou arriscando. Ah, o meu rebaixamento máximo que eu quero rebaixar é 150, mas em compensação também eu quero que ele lucre 300. Perfeito. Qual foi o que apareceu aqui primeiro? Ah, o terceiro core. Então, eu vou clicar nele e ele vai carregar para mim, tá? E aqui dentro, eu vou ter algumas informações, né? Como, por exemplo, os servidores. Caso tenha algum servidor que esteja disponível para esse robô, além desse aqui, eu posso selecionar ó, todos os servidores ou somente o servidor. Lembre-se sempre disso, tá? E aqui nessa parte aqui do robô, eu tenho Audi HF, CAD JPY, EuroAudi, EuroJPY e EuroSD. Então, se lembram lá que eu coloquei que ele tinha que ter rendido no mínimo 300? Então, ó, eu venho aqui, arquei ele por rentabilidade, ele está aqui no mínimo 300. Lembra lá que eu coloquei, por exemplo, que ele tinha que ter rebaixado só 150? Então, olha legal. Tem alguns aqui que rebaixaram menos do que 150, né? Então,
Aqui dentro tem uma tag de perfil já pré-selecionada para vocês. No caso, robôs que rendem menos e que rebaixam menos são mais conservador, tá? Robôs que rendem mais e que rebaixam mais são moderados. E tem alguns dentro deles que é categorizado como agressivo. Por exemplo, esse aqui a gente teve $300 de depósito, porém, em algum momento ele rebaixou $200. Então, quer dizer, então, que o que eu preciso para poder rodar esse robô é o quê? É $200. Ah, mas o depósito é 300 e ele rebaixou 700. Eu preciso só de 300? Não, você precisa de $700 para rodar. Ou seja, você tem que ter de margem na sua conta e, no mínimo, isso aqui que ele rebaixou. Então, aqui no caso, essa configuração o quê? É agressiva. Por quê? Porque ela tem um rate de 55% e rebaixou $200 durante todo o período que ele levou para poder fazer esse lucro, tá? Então, ela é considerada agressiva, beleza? Então, é dessa forma aqui que eu aconselho os senhores a estar utilizando os filtros aqui, ó, tá? Lembrem sempre, tem gente que, cara, não utiliza os filtros e acaba deixando a desejar, assim. Vou dar um exemplo, vou colocar aqui só robô de M1. Olha aí, sou robô de M1, só tem um robô que opera M1, que é justamente o agressivo. Então, a configuração de M1 que eu quero, ela está dentro desse robô. Por que que esse filtro aqui funciona, pessoal? Porque eu não preciso de vir nesse robô, voltar de novo, ir em outro robô, voltar de novo, vir em outro robô, voltar de novo e selecionar o que eu quero. Eu já venho aqui em cima, já coloco aqui o mínimo que eu quero sobre cada um, drawdown aqui, ó, trades mínimo 100, win rate 57. Olha aí, ó. Ou seja, esses aqui são os robôs que são dignos da minha confiança. Ó, por quê? Porque ele já está filtrado. Então, ao invés de eu entrar numa lista de 60, 70, 80 robôs para me escolher o melhor, não. Eu já filtro aqui segundo os parâmetros que eu quero e ele já me dá aqui, olha. Basicamente, o sistema está dizendo aqui, ó, os que você tem que prestar atenção são esses aqui. Por quê? Porque dentro dessas caixinhas aqui, o que você tem, que é 300 de lucro, 150 de DD, 100 trades no ano e 57% de acerto estão aqui. Se eu quiser filtrar mais, a gente filtra mais, ó. Eu vou diminuir o rebaixamento, ó. Vamos ver se ele filtra mais ainda. Cadê? Aí, ó, tá filtrando cada vez mais, ó. Ó, olha, ó. Cadê? Só sobrou isso aqui, ó. Se for parar para ver, ó. Só sobrou isso aqui. Então, aqui eu tenho o plano VT Grid. Vou clicar nele e vou procurar essa configuração. Olha lá, ó. Essa configuração aqui que está disponível aqui dentro. Então, não precisa de eu entrar na lista de todos os robôs para poder eu vir aqui e selecionar o mais conservador. Eu posso mexer nos filtros lá e eu vou sabendo exatamente quando que tá, para onde que foi, quanto que aquele robô rebaixou, etc. E aí eu já venho direto na fonte, aonde tem a configuração que eu quero. E aí depois eu posso comparar esses robôs. Eu vou estar fazendo um vídeo falando a respeito sobre comparação agora no próximo bloco.